está recebendo aqui um projeto, né? A mãe Leonora, a princípio, ela não... A gente tinha conversado, já não entrar no projeto, mas... Então a mãe era... Aí teve os contratempos, mas a gente conseguiu organizar de uma forma, porque não dá para falar, né? De empoderamento, de mulheres que têm esse papel dentro do, né, das matriarcas, dessas mulheres que traçam uma história, se a gente não tiver aqui nesse espaço, né? Que é um espaço de muita força feminina, tanto com a economia solidária, com o movimento de resistência, e essas mulheres que seguram toda essa onda aqui, né? Porque aqui é maremoto, né? Então a gente assim, agradece. Estou conversando com você. No momento que você me convidou, eu estava lidando com a doença da mãe Isabel, eu estava tentando fazer com que ela sobrevivesse. E aí eu não dei conta de muitas coisas, mas eu me sinto contemplada. Quero parabenizar pela sensibilidade do projeto, acho que é fundamental. Nós, de matriz africana, nós mulheres negras, precisamos destes parceiros com esse olhar, com essa sensibilidade. Quero agradecer a todos. E aqui estão, um domingo, e assim, os meus jovens, algumas coisas que a vida ela oferece pra gente, e a gente custa entender, porque quando eu e a mãe Isabel, e essa é uma pessoa que eu vou falar sempre pro resto da vida, porque além de ser irmã, ela era parceira. E a gente só entende esse sentimento de irmãos quando a gente perde, porque no dia a dia a gente briga, a gente ri, a gente conversa, mas nós tínhamos uma sintonia, porque eu nasci no Rio de Janeiro e eu fui para Brasília. Minha mãe trabalhava, não podia sair do serviço, e eu tinha como mãe mesmo. E dentro do terreiro ela é Ked, que é a mulher que cuida da gente quando nós estamos incorporados. E aqui em casa eu costumo ensinar os meus iaús, chamar de mãe e Ked, porque é um futuro de mãe. E às vezes as pessoas que são rodantes, que têm a bênção de receber uma entidade, um orixá, não respeitam, por exemplo, aquele que fica. Porque nós vamos para um mundo que nós não sabemos, desconfiamos, e eles ficam cuidando do nosso físico, do nosso corpo, da nossa matéria, da nossa integridade, da nossa segurança. Porque receber um espírito, receber uma entidade, receber um orixá, nós ficamos abandonados do nosso movimento, do nosso corpo. E nós temos que ter pessoas que estão aqui para tomar conta da gente. Então a gente tem que ter o carinho. Então na minha casa eu ensino a meus filhos a chamar todos Ked de mãe Ked. E a mãe Isabel, ela era isso. Ela era minha mãe mesmo. Assim, nós tínhamos uma ligação muito forte. Eu pensava em coisas, eu dormia, pensava em coisas. Quando eu ia falar, ela tinha pensado a mesma coisa. E eu dediquei minha vida nos últimos 4 anos a salvá-la, porque ela teve um filho que foi assassinado, a minha mãe não aguentou essa dor e ela acabou falecendo, tristeza, foi muita tristeza, e a mãe Isabel, ela foi vítima da depressão, porque ela trabalhava, ela produzia, ela participava de reuniões, ela viajava, ela viajou o Brasil inteiro, deu várias formações e ela não se cuidava. Quando ela se deu conta, já não dava mais tempo, né? Então ela parou de comer, né? Ela deixou de bordar, que era coisa que ela estava amando com a produção das roupas da Criolê. Então eu não pude no projeto. Como é essa força feminina, né? Essa força feminina veio da minha mãe, Maria de Lourdes Alves. E todo dia quando eu vou brigar aqui com os jovens, que como mãe a gente tem que brigar, que faz parte da vida, eu
falo da minha mãe. Minha mãe é minha referência. As minhas mulheres, minha mãe Isabel, que foi embora, são as minhas referências. E hoje mais do que nunca. Porque eu acordo todo dia, cansada às vezes. Aí eu lembro, não, se a Isabel estivesse aqui, ela iria comigo e eu vou embora. Hoje eu tenho a minha irmã, que é a mãe pequena da casa, que está ali fazendo lá um suco. Ela é mais frágil, né? Nós somos muito unidos, porque minha mãe nos criou muito unidos. Então por isso que eu falo muito da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher negra que saiu na década de 40 da Bahia para o Rio de Janeiro, tinha 12 anos. Como na década de 40, uma menina de 12 anos decide não ser uma Maria, porque foi isso. A minha mãe rompeu com aquele laço de mulher negra, baiana, que casa, tem muitos filhos, muita pobreza. Ela não queria isso, porque a minha avó teve 17 filhos. Meu avô era baiano, mas era um homem maravilhoso, era um homem muito bom. Meu avô morreu com 100 anos. Eu amava muito meu avô. Ele nos criou junto, porque minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar e meu avô que deu a educação. Quando a gente entrava na escola, a gente sabia ler, escrever, fazer todas as adições. Nós já tínhamos noção do mês, sabíamos olhar no calendário, olhar relógio, aquela educação básica que meu avô nos deu. E minha mãe, ela era esposa de um homem alcoólatra. Meu pai, ele era alcoólatra e violento quando bebia. Mas ele não era um homem ruim quando estava sóbrio. Meu pai era uma pessoa doente, porque meu pai era filho de mineiro e de italiana. Meu avô, ele tinha grande parte de Belo Horizonte, as terras eram dele. E ele tinha um vício do jogo, né? Perdeu muitas terras no jogo. E ele ensinou os filhos cedo a tomar cachaça para aguentar o frio e para trabalhar pesado. Então meu pai se tornou uma pessoa doente. Mas era um homem maravilhoso, um pai maravilhoso. Só quando bebia ele perdia, né? E a minha mãe teve que criar 5 filhos. O que eu conheço da minha mãe, que eu conheci da minha mãe, foi uma força. Da onde ela tirava aquela força? Né? Ela às vezes não dormia porque ele bebia, aí à noite dava muito trabalho, mas no outro dia ela ia trabalhar. Ninguém sabia do que acontecia dentro de casa, só nós. E ela ia e eu tenho esse hábito. Os meus problemas eu reservo. Por isso que quando a Fabiana me chamou, eu não quis dizer o que eu estava passando com a minha irmã, porque era uma figura pública e eu aprendi com a minha mãe isso. Levantar e dar volta por cima. Minha mãe todo dia fazia isso. Minha mãe, ela era banqueteira. Antigamente era cozinheira de forno e fogão. Fazia tudo. Então eu aprendi muito cedo a peneirar o açúcar, que hoje a gente já encontra refinado. Já encontramos hoje o açúcar palpável. Na época a gente não tinha esse açúcar. A gente tinha que passar numa peneira de seda. Essa é a minha memória doce e afetiva que eu tenho da minha infância. Separar a gema das claras, para bater as claras no garfo, não tinha batedeira, depois veio o batedor, para bater claras. Minha mãe fazia bolos de andares, e a gente tinha que tirar as rosinhas do açúcar, né, para fazer os confeitos, as folhinhas que minha mãe fazia, a gente tinha que tomar conta, enrolar salgados, balas, enfeitar. Essa era a nossa vida, ajudando a sobrevivência, porque a minha mãe trabalhava no hospital como cozinheira, trabalhava nas cozinhas de ministros, deputados, fazendo os banquetes, né, porque ela fazia de tudo, e nós ajudávamos. Então essa é a minha referência, de uma mulher baiana forte, né, e que foi para o Rio de Janeiro, se apaixonou pelo Rio, pelo carnaval. Daí vem as minhas raízes com o carnaval, com toda essa história do festejo, porque o carioca, ele é muito festeiro, né, e eu gosto muito de festa. Eu sou uma mulher de Ançã, eu gosto de festa, eu gosto de alegria, eu gosto de cores, e tudo isso é uma mistura da minha herança baiana. E a minha mãe nos criou assim. Quando eu decidi, aos 5 anos, que hoje meu neto, a minha história está se repetindo,
através do meu neto. Meu neto vai ser o meu herdeiro quando eu fechar meus olhos aqui na terra e partir para Orum. Ele vai tocar essa casa. Aos 5 anos, eu fui já... Minha mãe foi avisada que eu seria um dia uma mãe de santo. Eu tinha 5 anos. E eu tive uma crise de loucura, eu fiquei louca, fiquei internada. E daí eu parti para Montes Claros, que eu morava em Brasília, para me iniciar no Orixá. Iniciei no Orixá, tal, tudo. E fiquei. Fui de Brasília incorporada com minha primeira entidade, que foi meu herê, que me acompanha há mais de 46 anos, né? E eu fui incorporada mesmo porque não havia um controle. Vieram de Montes Claros uma mãe pequena, mãe Omilogi, uma mulher de Manjá, e mãe Sindacuntá, que eu me lembro com muito amor, uma mulher de Oxóssi, que era minha mãe criadeira. Então, quando eles chegaram, eu já incorporava com esse herê, que veio sozinho, porque eu tentava sempre o suicídio, eu ficava trancada dentro de um quarto, e esse espírito foi que conseguiu me controlar. Então, eu passava incorporada. E viajei de ônibus, incorporada, né, naquela época, há 46 anos atrás, que é a idade que eu tenho de saúde. Bom, viajei, fiz o Orixá, voltei. Num determinado período que começou a escassez de trabalho em Brasília, que meu pai foi morar em Brasília, meus pais foram morar em Brasília em 64. Brasília nasceu em 60, e em 64 eles foram para lá. Meu pai foi trabalhar na Nova Cap, que era uma empresa que existia de construção, e eles foram morar em Brasília. Quando acabou essas construções, Brasília ficou ruim para trabalhar. Meu pai vinha aqui para São Paulo trabalhar, e aí decidiram trabalhar com muito em Souzas, decidiu se mudar para cá, porque considerava, e de fato um estado de oportunidade para estudar, para trabalhar, e nós íamos embora para cá. Mas aí eu sabia que eu tinha que montar um terreiro, mas era jovem, gostava muito de dançar, tal, tudo. Quando eu me casei, engravidei. Nesse período meu pai faleceu, e eu amava muito meu pai. Na morte dele, eu chorei muito, muito, porque Iku me visitou pela primeira vez. Iku para nós de Candomblé é a morte. E eu esqueci que eu estava grávida, e aí eu abortei. Mas eu não senti o aborto, porque a dor da paixão do meu pai era maior. Porque eu sonhei com a morte dele. Eu estava casada, já morando fora daqui, e eu sonhei com a Iá, que eu não conhecia, que era Iá. Eu sonhei com uma mulher velha, numa encruzilhada, falando dele. Aí eu levantei, vinha, me preparava para vir na casa da minha mãe, e quando minha mãe chegou, eu falei, mãe, acho que aconteceu uma coisa com meu pai, que já aconteceu, foi um acidente de trabalho. Ele foi internado, passou. À tarde eu vim visitá-lo. Quando eu cheguei, eu não vi, eu vi um esqueleto, né? E eu comecei a ficar agoniada. Nós levamos meu pai para o hospital, e ele tinha passado pelo Mário Gatti, tinha feito ultrassonografia, não tinha dado nada. Quando nós o levamos para o Portuguesa, ele fez Portuguesa, o médico já avisou que ele estava, tinha rompido o bácilo e tinha uma hemorragia interna. E como ele era alcoólatra e fumante, não havia chance dele sobreviver, e ele não sobreviveu. Logo depois, eu tive uma outra gravidez, porque eu me casei com um homem mineiro, branco, a mãe dele era branca, e eu era a primeira negra na família. Até agora eu sou a única nessa família. E eu fui muito discriminada, eu sofri muito com a minha sogra, muito mesmo. Ela era doce, mas ela era cruel ao mesmo tempo. E eu sou boa de briga, aí eu engravidei. Fui negligenciada pelo médico, pelo meu ginecologista, porque o meu útero ele tem uma incompetência, ele é aberto. Conforme a criança vai crescendo, ele solta a criança. E eu tive um filho que ele poderia ter sobrevivido,
Eu passei 24 horas no hospital, a criança nasceu pequenininha, eu devia expirar de 5 meses. E ele faleceu, fiquei muito ruim. E eu procurei a parte espiritual. Eu já sabia que ali não era uma coisa normal que estava acontecendo comigo. Eu procurei, eu já era feita, tinha muitos anos de santo já. Então, dentro do candomblé, a gente tem que tomar. Se inicia a obrigação de 1 ano, obrigação de 3, de 7, 14 e 21. Eu já estava trabalhando com essas 3 obrigações, de 1, de 3 e de 7. E eu procurei uma pessoa para cuidar, na época, já faleceu, chamado Rivas de Logoedé. E ele me deu um bori. E ele disse para mim, quando eu fui jogar, ele falou assim, você está grávida, mas você não vai com essa gravidez para frente. E aí, quando aconteceu, eu voltei e tomei um bori. Foi assim a minha história. Mas depois, o Rivas, ele era homossexual e ele se envolveu com um parceiro que não respeitava as hierarquias. Respeitava nós como filhos. E aí eu não aceitei sair da casa. Literalmente, sair da casa mesmo, porque era muito forte a situação dos dois. Não por ser homossexual, mas porque mistura. Dentro do candomblé não pode. Eu sou casada, meu marido não conhece o quarto do meu santo. Quando eu estou incorporada, meu marido não fica perto. Nada das minhas coisas, meu marido participa. E é assim aqui, com meu filho, que é o alavê da casa, e a Suzana, que está lá na cozinha, que agora está exercendo a função de abacê. Quando faz as coisas dela, ele não entra, e vice-versa. Então, eu saí dessa casa e fiquei por aqui. E estava cursando pedagogia quando eu incorporei Dona Maria Padilha, que não é minha pombogira, ela é minha ancestralidade, é uma herança que eu tenho, porque a minha bisavó era de Inhaçã, era africana, e repetiu a mesma história. A minha bisavó, ela enlouqueceu, meus tios, avós e meu avô eram muito católicos, foram lá, levaram um terreiro, fizeram santo e ela voltou e não deu continuidade. E isso é uma coisa que vai passando, como hoje meu filho, meu neto já é meu herdeiro, eu herdei tudo isso. E aí essa entidade começou a virar e atender pessoas. E eu não consegui concluir o curso de pedagogia. E ela começou a fazer profecias. Então, tipo assim, eu vou ter um terreiro. E eu vou, como que eu tenho um terreiro, gente? Eu não tinha nem como comprar um terreno, porque essa é a realidade da maioria dos pais e mães de matriz africana. Geralmente, agora nós estamos vendo muitos terreiros sendo construídos em casas de aluguéis. É uma discussão muito forte para nós de matriz africana, mas nós não temos. Então eu comprei o terreno para eu morar e eu dividi esse terreno com minha mãe, que é bem assim que eu lido com ela, minha mãe mesmo. Eu falei para ela, mãe, onde eu comprei, então é assim, se eu tiver 2 cômodos, um é seu, o outro é meu. E sucessivamente. Lógico que ela ganhou de mim, né? Então ela tomou todo o espaço aqui. Eu fiquei com 2 cômodos e a coisa foi crescendo. E aí eu montei o terreiro. Quando eu montei o terreiro, para mim era isso. A minha religião é a minha fé e acabou, não tem outra coisa. E eu comecei a tocar. O terreiro de candomblé toca à noite e rompe a madrugada. Tinha um vizinho aqui do lado, já falecido, ele começou a fazer ataques fortes. Era pedradas, ele jogava garrafa de vidro com água, copos, pedra, ele chutava a parede, ele pintava e botava. E teve um dia que eu estava dando obrigação para uma pessoa de Oxoguian, e Oxoguian é um santo muito importante na minha vida, que hoje a gente consegue formar até história. Eu sou uma mulher de Ançã e eu sou muito quente. Eu sou muito boa de briga, né? Eu estava com a casa cheia, o candomblé, um decai, uma diplomação de uma pessoa, lindo, maravilhoso, e o homem começou a chutar, a gritar. Quando parava, que a gente fazia um intervalo,
para tomar um fôlego, ou me falava que era o demônio, xingou palavrões, aquilo foi muito mais forte que eu fui para a briga. Deixei meu pai de santo aqui tocando candomblé e eu fui, falei, pelo menos eu tenho que dar nele. Bianca. Fui eu mais forte, e assim, na casa do meu pai santo, os filhos, os egomes, eram considerados mavambos. Seu pai, André, mãe Zimar, finado Pipoca, seu tio Jupeci. Eu não cheguei a ser tão assim classificada, mas boa de briga, me aproximei dessas pessoas. Fui pra rua, literalmente, porque eu fiquei realmente indignada com aquilo. Ele se escondeu e eu não dormi. Eu fiquei sentada no meio desse quintal esperando ele acordar. Qualquer ruído do portão eu pegaria. E ele, muito esperto, ele correu e dormiu na casa da frente. Quando abriu o portão, eu fui para fora. Essa rua toda parou. Falei, agora. Falei um monte para ele. E essa vizinha da frente, que hoje agora é amiga, ela se juntou, ela bebia, ele também bebia, ela era alcoólatra, e me levaram, fizeram boletim de ocorrência, e nesse boletim de ocorrência era representação ao autor. Quando fizer representação ao autor, é um processo, eu não sabia. Eu fui para o fórum, como eu falei para a Fabiana. A minha indignação foi encontrar autoridades que nem sequer meu nome queria falar direito. Mas eu não tenho medo de polícia. Eu até acho que não tem encarnação, eu tive um problema sério com polícia. Não é assim que fala? Eu acho porque quando a polícia vem para cima de mim, eu vou para cima da polícia. Entendeu? Aí eu fui falando, o homem fingiu que estava passando mal, que era um idoso, com doença, ele nem respirava, aí eu fui ficando indignada com aquilo, né? Terminou ali, eu fui sentenciada. Tive que pagar 2 cestas básicas. Não me importei que foi para entidade de crianças, eu fui, paguei, beleza, tudo bem, mas eu voltei, eu já conhecia a Alessandra, na época que ela se casou com o meu irmão de santo. Aí eu fiquei sabendo que a Alessandra, numa apresentação na Afromix, eu vi o João. Aí eu conversei com a Alessandra e fui até um ensaio na casa da dona Alice e tal, tudo. Eu achei maravilhoso, o João e tal. Estava falando da Fabiana, na primeira formação tinha muitos brancos, né, Alessandra? Sim. Tinha um japonês, tinha uma moça muito branca. Esse samba mesmo. Eu já sabia que todo o processo aqui era um racismo, né? E outro, nesse bairro, terreiro de Candomblé, que é música cá, aí eu falei, vou levar os tambores para a rua. E foi quando o Jobá nasceu. Eu sempre fui muito ligada nas manifestações da Bahia, e eu criei esse grupo de dança afro, que eu acho lindo, a dança de Candomblé, os orixás, e eu montei esse grupo. E aí eu me lembro, até hoje eu me lembro disso. Há 14 anos, quando eu fiz a festa na rua de Herê, e agora, se vocês forem prestar atenção, é uma das festas mais importantes do terreiro, e que eu celebro essa minha parceria com o meu Herê, que é uma menina, né? É por ela isso. A gente vai desenvolvendo dentro do terreiro as ações, depois a gente consegue fazer a leitura. Por isso que eu digo que terreiro, matriz africana, é vivência e oralidade. Há 46 anos, foi ela que me salvou. E aí eu faço festa para ela na rua. Eu não aceito fazer festa dentro do terreiro, e só quem é do terreiro vê. E aí eu saí de lá, falei, vou fazer uma festa. Conheci a Dofana de Beijo, que é uma sacerdotisa, e dentro do candomblé nós temos orixás que são raros. Não é todo dia que você encontra uma pessoa de beijo, não é todo dia que você encontra uma pessoa de euá, não é todo dia que você encontra uma pessoa de iroco, não é todo dia que você encontra uma pessoa de obá, né, e outros mais, tem vários orixás. E eu conheci Dofana de Beijo numa festa de Jorge de Becém, e aí falou que era de beijo, eu quero ver como é que esse beijo, como é esse orixá. E eu fui nessa festa. Chegando lá, eu me encantei com o Herê, como podia ser aquela coisa. E ele me deu um buquê de flores.
no campo, muito colorido. Eu fiquei muito feliz, porque é uma honra quando o Pai de Santo chega num terreiro e o orixá te recepciona. E foi isso que aconteceu. Eu trouxe esse buquê para casa, mas só que no caminho eu falei, já sei como que eu vou fazer. Porque eu ia dar os doces para as crianças, as mães da rua pegavam os doces, amassavam, jogavam. E eu ficava aquele, assim, desculpa até a referência, mas sabe aquelas mulheres que fazem programa na rua? Era como eu e a mãe pequena ficávamos. As crianças passavam e diziam, vem aqui, vem. E dava docinho para a criança comer, porque a gente não podia. Eu fui criada em Brasília, cidade que tinha muitos terreiros de umbanda, festas maravilhosas. A gente, quando criança, a gente ficava semanas, eu invernava na rua, eu, mas o meu irmão Jorge, pegando doce, mas a mãe Eliane, era uma loucura, porque a gente adorava aquela festa, aquele doce, aqueles espíritos. Eu tinha uma paixão por aquilo. Cheguei aqui nessa cidade, nesse estado, isso é muito raro, né? Agora está vendo os terreiros existirem, né? Mas não era comum há 36 anos atrás, que eu moro aqui, há 36, eu moro no estado de São Paulo. E aí, não, e beijo me tocou. Acho que quando ele me deu o buquê, ele me deixou, não, vai lá. Eu falei, já sei, eu vou alugar brinquedos, quero ver as mães segurar as crianças. Eu até imaginava uma cena das crianças pulando, sabe aquela fábula da flauta do rato? A mesma coisa. Eu falei com você. Aí eu disse, e vou trazer o jongo. Que os tambores vão tocar na rua, quero ver esse povo branco, tem os tambores tocados, e tocado por brancos também, eu quero ver. Aí eu me lembro até hoje que a Alessandra desceu com uma van maravilhosa, poderosa, ali na casa do vizinho, que era também problemático, né? E desceu aquele pessoal, falei, nossa senhora, eu adoro uma briga, sabe? Briga boa. Aí o show começou a tocar, foi uma coisa tão forte que eu, e não é muito raro, mas de Santo virar e incorporar, tem um ancestral ali que chegou. E eu senti que eu comecei a sair de mim, falei, meu Deus, que loucura é essa? De tão louca que eu estava. E aí o Jeová se apresentou, né? E assim começou uma história com a manifestação cultural. Nesta cidade, onde, como eu disse, é a segunda cidade no país em população adventista, nós temos um colégio adventista, nós temos uma faculdade adventista, nós temos faculdades que são evangélicas, vários templos, né? Até eu propus uma estatística para saber quantos templos religiosos, templos evangélicos tem nessa cidade. É muito tempo, né? Temos bastante tempo de terreiro, mas temos muito de igreja. E aí começou a minha saga, eu comecei a sair na rua, apresentar nas escolas, com o Jeová, apresentar, e aí não foi um processo tranquilo. A gente fazia uma plástica, toda uma adaptação, né? Porque hoje eu vejo, por exemplo, em Luobá de mim, dançando com os orixás, nós do Jeová demoramos a chegar nesse processo, porque o preconceito aqui era grande. E não pode ir na igreja, na escola. Quantas vezes nós chegamos na escola, a diretora inventava um culto, porque Hortolândia tem culto nas escolas. Hortolândia, não sei agora como está essa gestão, mas até 4 anos atrás, no dia 13, todas as secretarias paravam para fazer o louvor, o culto e rezar. Então a gente não tinha espaço. Daí o Jeová ele tinha o palco quando surgia uma oportunidade. Mas como eu queria brigar o direito de professar a minha religião e a minha cultura, poder falar, porque eu nunca escondi. Eu fui para o terreiro fazer o santo. Meu pai, na época, que hoje a gente abre muito, em proteção da vida da criança. Mas quando eu fui fazer o santo, eu ia de branco, com todas as minhas contas, com toda minha senzala, meu mocã.
E era assim, eu ia, estudava, a diretora que me viu enlouquecer, porque quando eu enlouqueci numa sala de aula, eu quebrei toda a sala de aula, a diretora permitiu que eu fizesse o sangue e voltasse. Então eu ia, estudava. Na saída, meu herê, que chama-se Camponesinha, ela incorporava e me trazia para casa. Para que as crianças, que são bastante maldosas, não puxassem o torso da minha cabeça, que eu estava careca, não puxassem as minhas contas. Ela corria muito, eu chegava rápido na escola, né, Mariane? Em casa. Era assim, a minha história. E aí, por conta disso, falei, não, o Grupo Jobá vai se apresentar quando eles convidarem. Vamos fazer uma fanché, vamos pro carnaval. Eu sou mangueirense, meu sonho é desfilar na Mangueira. Ai, vamos fazer uma fanché? Vamos fazer uma fanché, vamos fazer uma fanché. Como vamos fazer a fanché? E assim, eu convido os meus pais, meu filho que está aqui, que é o Alabi da casa, né? A minha irmã Isabel que falava para mim que eu tinha que parar. Você não para, fica inventando coisa, e eu não paro mesmo. E eu inventei o fanché. Vamos no carnaval. E como é que faz a fanché? Gente, vamos pesquisar. Aí na internet eu fui muito generosa, para apresentar algumas coisas. Falei, como que eu... E a música tem que compor, e meu filho compõe algumas coisas. Meu filho canta. Falei, Rodrigo compõe, ninguém a gente não conseguia compor nada, como vai ser, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar e eu encontrei o afanché, o Oyalaxé, de Recife. Né? Nós fomos os primeiros a falar do 13 de maio, cantar o 13 de maio. Aí nós descemos na Avenida do Rosolém. Todos me conheciam, e me conheciam como a Eleonora da discoteca, né? Visitava a nega nojenta, antipática, era assim que me falavam comigo, né? A briguenta, mas também a mulher do Parraga, que é meu marido, e tinha um time de futebol, Bianca. Aí, porra, agora, gente, quando eu cheguei na avenida, com aquilo que eu falei, meu Deus do céu, por que eu inventei isso, meu Deus? Me acalme, eu sou muito perturbada, eu acho que eu não fiquei boa, de maneira alguma, eu ainda sou muito gente, por que eu inventei isso? Aí a minha irmã, a Eliane que ela está, que veio pra roda, ela disse, vamos apertar aí, que no cadeira pra sentar, não, bora. Os tambores cantando, e a gente teve demais, não é dia de negro, foi uma loucura. Minha pressão subiu muito. Quando terminou, chegamos na avenida, tinha um padre, que eu não sei o nome dele, quem trouxe esse padre, veio assistir, a gente foi a mãe Dano, que desceu junto com a gente, e ele me deu um abraço. Porque conforme a gente descia, a gente via as pessoas fazendo gesto, fazendo saravá, né? Porque tudo eles acham que é assim, fazendo uma simulação de estar recebendo o espírito, uma loucura, e eu querendo já ir para a arquibancada, quebrar o pau, falar um monte de palavrão, eu falo bastante palavrão, mandar tomar em tudo quanto é lugar, Bianca, eu falei, puta, mas assim, você foi rindo porque eu era comissão de frente. Não deu para fazer isso porque eu era comissão de frente. Quando chegou no final da avenida, minha boca até amargava. Mas nós fomos aplaudidos. E aí a gente desceu com o afanché. Aí surgiu o afanché Oiá Albirindé. Oiá porque minha mãe, né, em homenagem a ela, Mulheres Guerreiras, o Birim, Odé Caçador. E aí eu coloquei, fiz uma analogia nas mulheres negras que lutamos, que são as guerreiras. Todo dia a gente tem que lutar. E uma mulher de matriz africana tem que lutar 1000 vezes, né? Porque você tem que lutar por seus. Eu sou mãe do Rodrigo, e aqui, quando eu montei o terreiro, minha preocupação, primeiro lugar que eu comprei uma chácara em Montemor, de 2.000 metros, no fundo mesmo, lá no final, para as pessoas não saberem que eu tinha um terreiro, para proteger meu filho de ser ridicularizado com a mãe macumbeira, né? Porque o jovem, filho de mãe de santo, é muito ridicularizado. E ele foi na escola. Só que ele lidou com isso, porque graças a Deus ele nasceu no Orixá. Meu marido também tinha um time de futebol. Eu não vou fazer terreiro aqui. Só que o terreiro era longe. Um belo dia eu fui levar
um caminhão de material, choveu, lá era geloso. Estava eu e minha mãe era minha companheira também, dava uma Brasília e capotou dentro de um buraco. Na hora que subia, a Brasília patinou, e aí eu caí num buraco, falei, que é isso, gente? Não. E eu adoeci, e no hospital eu tive uma visita da minha avó. Eu tive uma pneumonia, que ela foi espiritual, foi misteriosa, eu adoeci do nada, não tinha nada nos pulmões, eu não fumava, não bebia. E lá eu fiquei muito ruim, quase morri, e a minha avó foi no quarto. Passou a mão na minha cabeça, tudo. E uma sacerdotisa, ela é ali do Campos Elíseos, é uma EQED, Leuá. Ela já montou alguns espaços em Campinas. Ela é uma vidente maravilhosa. Ela só não é sacerdotisa. Ela é EQED, mas ela tem uma vidência espetacular. Não sei como está a vidência dela hoje. Né? Ela não aceitou o fato dela ser EQED e ela tinha um terreiro. Leuá chegou aqui e ela não sabia que eu tinha a chácara. Ela falou assim, olha, o seu terreiro é aqui. Fecha essa escolinha e abre o seu terreiro aqui. Lá onde você comprou não serve. É aqui que tem que ser. Eu achei muito fantástico, ela não sabia de nada. Rapidamente eu já juntei o útil ao agradável. Depois do acidente, vendi a chácara para os evangélicos. Rapidamente construí aqui o meu terreiro. Então as nossas manifestações representam toda essa história. O afonxé é do terreiro. Nós cantamos o santo que rege, todo mundo sabe, que todo ano rege um orixá. E aí a gente veste. O Ojobá faz a parte da coreografada do afonxé. Então, por exemplo, esse ano é Ogum. Então, se veste de Ogum, vão pra frente, fazem toda a coreografia, a gente dança. Nosso afonxé é coreografado. É de foder, literalmente, o afonxé. É lindo mesmo, sou apaixonada. Há 3 anos, os evangélicos dessa cidade foram mais fortes. Quebraram o carnaval. Eles tiraram o carnaval. Começaram a inventar que era calamidade, que tinha que usar, que era tudo agora assim. Vamos usar o dinheiro do carnaval para a saúde e não usam nada. Hospital não usam nada. Fiquei 2 anos parada, o ano passado não, eu não vou ficar parada. Eu não vou deixar essa manifestação tão linda morrer. Juntei com o saudoso Alceu, né? E descemos o carnaval aqui fomos aqui até a praça com o carnaval e fizemos um carnaval aqui. E é assim, eu fui criada com uma mulher forte, tenho irmãs fortes, perdi uma, tenho outra. E aqui assim, é matriarcal mesmo. A relação aqui, a gente discute muito a questão do feminismo, né? A gente discute muito esse direito, a mulher pode, a mulher não pode, né? Aí os homens que aqui estão, às vezes, já perdi muitos filhos de santo homens, porque eles não entendem liderança, né? Eles acham que eu sou mandona, porque aqui, ó, eu organizei a atividade. A Alessandra e a Fabiana tentou falar comigo, não conseguiu, aí ela foi pedir ajuda dos universitários, estou brincando, tá? Aí a Alessandra conseguiu ter um jeitinho de falar, mãe, é assim, como vai ser? Organizamos tudo, marca aí na sua agenda, dia 3 de fevereiro. E a gente fez isso. Mas como que a gente vai organizar? Ah, ficamos aqui, inventamos de fazer o samba. Hoje nós tivemos os cantadores e mandigueiros, que são capoeiras, que cantam ladainhas de lamentos. E que eu descobri que são ladainhas que eram cantadas nas igrejas. E eles levaram isso para a capoeira, que é lindo. Depois nós tivemos a banda Ori, né? Eu consegui fazer o meu filho montar essa banda com muita briga. Não é um processo tão tranquilo. Vai fazer a banda, ensaiar, colocar os caras para ensaiar. Os caras não querem ensaiar, eu faço uma... Aí peguei Ed. Conta aí, Ed.
Édia Baiana cantava forró, cara. Porra, a Baiana cantando forró. Não dá. E aí eu comecei naquela coisa toda. E aí eu coloquei o Édia pra cantar. E ontem foi maravilhoso, a Bandori abriu, cantando, cantaram de balada, cantaram já, foi uma loucura. Depois foram os capoeiristas cantando lamento. Aí começou a dar hora do samba, eu não conseguia. Mas, meu Deus, como foi muita coisa, eu fico agoniada. Eu invento, depois eu não dou conta não, viu? Eu tenho certeza que na sua casa também é assim. Aí o Rodrigo fala com os capoeiristas, cala a boca desse capoeirista, porra, já cantou demais. Aí eu fiquei aqui nesse ventilador e os capoeiristas foram empolgando, aí entrou uma mulher, linda, uma negra maravilhosa, chamada Bombom, com uma voz, começou a cantar, eu estava adorando, mas o horário, os pagodeiros enjoados, aqui, eu falei, não, eu tenho que enfrentar todos os homens, né? E tem um que a gente, chamado Zaca, eu adoro todos eles, mas eles têm uma dificuldade de lidar com mulher, que o homem tem dificuldade de lidar com a mulher na liderança. Aí foi chegando no fim, tudo bem, acabou, aí entraram os pagodeiros. E aí, como vai ser amanhã? Gente, amanhã a Alessandra vem, a Fabiana também, e amanhã levanta todo mundo. Aí eu levanto cedo, porque eu posso dormir de madrugada, no outro dia eu estou acordada cedo, né? Aí eu cheguei aqui, toca um correr, deixando tudo limpo, toca correr, vambora, fazer o feijão, como vai ser a logística vai ser assim, bora, vamos gente! E assim que a coisa acontece aqui mesmo. É uma loucura total, mas hoje nós temos muito prazer. Né? Hoje nós estamos aqui agora com o desafio de tocar a criolê. A Isabel, ela era a criadora, era a estilista. Nós não temos nenhuma pretensão de ser igual a ela, mas recentemente eu recebi uma proposta imoral de uma pessoa querendo comprar a marca criolê. E aí essa pessoa passou por aqui. No dia que essa pessoa veio fazer uma proposta, quando essa pessoa entrou, ela entrou na oficina, que eu não vou levá-las lá porque está bagunçado, e a gente está com dificuldade de mexer nas coisas da Mãe Isabel. O quarto dela ainda está fechado, porque são muitas coisas belas, e a gente acha que desmanchar é perder um pouco dela. E aí o quarto dela está fechado, a criolê está fechada, e eu e a Eliana estamos tentando fazer isso acontecer. É muito difícil. E essa pessoa veio, quando ela entrou na criolê, eu senti ela olhar com um olhar de desejo. E as pessoas esquecem da história, né? Mas a Isabel lutou muito na criolê. Passou, a Mariana fez um trabalho junto com essa pessoa. E essa pessoa me propôs comprar aquilo ali. Eu estava no carro. Eu agradeço muito a Isabel, porque eu era uma pessoa que não chorava. Hoje eu choro, eu me emociono quando falo dela. E aí, essa pessoa mandou um zap para mim. Eu gostaria de comprar a marca. E eu respondi, não é uma marca, é uma história. A gente não vende história, a gente conta, né? A gente reproduz. Vender não. Não dá para você vender uma história. Eu sei cada momento que a Mãe Isabel viveu. Como agora eu vendo uma marca. Não. Eu falei, criolê não é uma marca. Criolê é um legado. E aí nós estamos aqui desenvolvendo como faremos para tocar a criolê. Potencializou muito e a gente não vai dar conta porque também nós não estamos preparados, essa é a verdade. A gente vai para o ateliê, Mariane vai, Felipe está aqui fazendo bordado industrial, o bordado era manual, não tem como substituir esse bordado. Nós escolhemos uma pessoa que está aqui, a Emily, que a gente pensa em ensinar ela para ela continuar o bordado da mãe, porque Emily
é uma menina que chegou aqui no projeto, tem uma história, né? E é uma história muito rica, mas uma história também de sofrimento. E uma pessoa para tocar criolê tem que ter essas histórias. Não dá para você colocar qualquer um para querer aprender e depois tirar vantagem. Tem que entender que tem que preservar. O bordado é da criolê, não é nosso. A gente tem que fazer em homenagem a ela. Mas a Isabel deixou roupas prontas e nós estamos aí para preparar um desfile. Então, eu penso em preparar esse desfile para maio, a gente vai tomar. Então, assim, eu fui criada com mulheres, eu vivi com mulheres fortes, né? E eu sei, Bianca, que você também, a dona Alice, a Alessandra, as tias, nós mulheres negras temos isso, né? Nós nos protegemos. Eu acho que essa é uma grande riqueza que temos e muitas vezes não nos damos conta, né? Porque a mãe trabalha, a avó cuida da gente. A avó penteia o cabelo, a avó prepara o lanche, a avó vai nas reuniões. Se não é a avó, vai a tia. Aqui em casa, a única tia que existe é a mãe Eliane, porque eu sou tia, mas ninguém me chama de tia. Viu? Todos os sobrinhos só consideram ela tia. Eu sou a Cacá. Né? Então a mãe Eliane tem esse papel de... E é isso que acontece com as mulheres negras, né? Nós nos protegemos, nós nos fortalecemos, né? A gente se cuida muito, né? Se protege. Não tem como não sermos fortes. Porque nós temos que ser fortes, nós temos que lidar com um mundo cruel, né? E quando você decide defender sua cultura religiosa, pior é. Então eu não sou Eleonora. Eu não sou Eleonora mais. Eu sou mãe Eleonora. Entendeu? Eu só sou Eleonora na minha casa, assistindo um documentário, assistindo um filme, com minha família. Fora disso, e até na minha família, nós desenvolvemos o hábito de nos chamarmos de mãe. Porque é muito difícil você montar um terreiro em família, Bianca. Você sabe disso. A mãe, e tem que chamar a mãe, a minha irmã me chamar de mãe, a minha irmã mais velha, Isabel, me chamar de mãe Leonora. E nós fizemos um pacto. Eu chamava a mãe Isabel de mãe, e ficou conhecida de mãe, porque na verdade ela é uma Equede. Esse mãe que ficou conhecido até fora do terreiro, era a forma de tratamento que a gente tinha uma com a outra para respeitar a função dentro do axé, né? Porque ela era minha mãe mesmo, Equede. Então, para que ela me chamasse de mãe, não ficasse tão difícil, porque foi difícil, assim, mãe Eleonora. Aí tinha hora que ela me chamava como mais velha, né? Eleonora, na frente dos filhos. Criava uma situação, entendeu? E filhos de santo são filhos dos outros. Chamar você de mãe é muito difícil. Então foi difícil isso. Mas a gente criou esse elo, né? E aí a gente sai na rua, por exemplo, nós estamos na rua falando assim, mãe Eliane. Aí a mãe dele fala, mãe Leonora, vamos Isabel na loja, no mercado, na quitanda, no banco. É assim que a gente se trata. Não é só aqui dentro, fora também. Por exemplo, quando uma pessoa se inicia no candomblé, todos trabalham para aquela pessoa. Lava a roupa, faz a comida, né? Canta, prepara, enfeita o barracão para o orixá daquela pessoa. E é assim sucessivamente. Então eu digo hoje que assim, eu sei que é humano, eu sempre falo isso, e com muita tranquilidade, que as pessoas devem estar falando, Bianca e Fabiana, sobre o terreiro, teu samba, né? A gente sabe, os religiosos de matriz africana fazem isso. E eu acho que o que acontece com a gente é que nós não discutimos. E isso mudou com o ponto de cultura, né, Alessandra? O ponto de cultura, esse movimento mudou isso, né? Houve uma mudança. Mas ainda tem pessoas que não participaram desse movimento. Então, fala assim, ah, samba no terreiro, mas a macumba do terreiro é assim. A gente faz uma festa de orixá, depois nós vamos comer. E aí a gente toma cerveja,
E a gente vai celebrar aquele momento religioso. Então, por que não podemos celebrar a vida? Né? Conversa de botequim no terreiro de manhã. É um samba da Padilha. As pessoas aí não sabem, né? Falam do botequim e eu olho calada, né? Porque eu fiz uma cilada, perguntaram qual o nome do projeto que a senhora vai dar? Eu falei, conversa de botequim no terreiro de manhã. Que era aquela coisa, a gente tinha a festa da Padilha e sai toda a conversa. A gente conversa sobre política, no outro dia tem um samba, e eu dei um nome para aquilo. Conversa do botequim no terreiro de manhã, que é esse samba que tem 2 anos. Então, para nós aqui, tudo aqui é permitido por eles. Né? Mesmo quando vocês começaram lá com o trabalho em SEMA. Né? Tem tudo a ver. É ancestralidade, né? Nós não podemos desvincular isso, porque o candomblé é isso, como nós estávamos conversando com a Fabiana de manhã. É o festejo, é a celebração, é a alegria. Quando entra um orixá, a gente recebe com afeto, com felicidade, a gente chora. No candomblé de domingo, eu não olhei para as pessoas, porque, como eu disse para vocês, na morte da Mãe Isabel eu aprendi a chorar inteiro, porque eu não choro inteiro. Eu brinco, sou piada, mas a perda dela foi muito significativa, ainda está sendo, e eu chorei do começo ao fim. Então, no domingo, quando eu saí com meu neto, eu não olhei para as pessoas choraram de alegria, as pessoas celebraram aquela criança de 5 anos nascendo e sendo trazida para cá, num cortejo que veio Lufã na frente, Airá, veio o Xoguian, veio o Xóssi e veio Iemanjá, a dona das cabeças, né? Então nós temos que celebrar o nosso Ori todos os dias e entender que os africanos, né? E nós somos descendentes dessa cultura rica de cores, sabores, alegria e festejo. Essa é a grande verdade. E não dá pra gente não viver. Eu não consigo viver sem isso. Entendeu? Eu vivo, eu tenho um único filho, o Rodrigo está aqui, eu vou até passar para ele. O Rodrigo vive isso. O Rodrigo ficou 2 anos na Bahia. E hoje, ele parece até que ele é baiano, né? Porque o baiano é esse povo alegre. Tudo é alegria, tudo é música, tudo é dança, é a ideia. Eles têm que trabalhar, eles têm que sobreviver, eles vendem, trabalham. E é isso. Essa é a nossa experiência cultural e a nossa história. Falar depois da minha mãe é sempre complicado, né? Essa vida dela regida por Exu, essa comunicação dela é algo dela, né? Acredito que o meu filho vai também ser assim, como ela. Mas dizer assim sobre as mulheres, nossa família é tocada por isso, né? Pelas mulheres, assim, é a grande importância, assim, que é a força vital da nossa família. Dizer, eu hoje com 30 anos, não me vejo fora, nunca me vi, e assim, comecei a tocar pequeno, e minha vida, eu sei que tem a ver até com o meu caminho, o meu orixá, o Logoendé, que são as mulheres que regem, né, os caminhos, né. Então a minha vida toda é regida por elas, né. Até no atabaque, por exemplo, comecei a tocar com 8 anos de idade. Foi a primeira vez que eu vi o atabaque na minha vida, assim, foi amor à primeira vista, né. E justamente foi uma mulher que me ensinou a tocar também, foi minha mãe de santo, Manzimar de Oxóssi. Então, acho que faz parte, é o meu enredo, né. Poderia que nem escolher. Eu joguei bola, joguei futebol, em categoria de base de times. Eu acho que até hoje eu poderia ter sido um jogador profissional, assim, não é soberba não. Dentro da realidade, né? Mas escolhi largar tudo isso para continuar aqui dentro do axé, dentro da minha casa, junto com a minha mãe, junto com elas, com minha mãe, minha avó, minhas tias, que são assim, meus lelé de ouro, eu falo, né? São as mulheres da minha vida, né? Tem Suzana que chegou, mas
os amores da minha vida são as mulheres que eu tenho aqui, que são todas elas, né? Tem a Isabela agora também, que chegou depois também, né? Então, é o que me movimenta a viver, assim, com a música, que nesses 2 anos que eu fui pra lá, pra Salvador, era um sonho que eu tinha, sempre. Estou com a Suzana, estou com 30, tem 13 anos que a gente tá junto, a gente começou a namorar novos, no começo do Jeová também, né? Logo quando o Jeová surgiu, a Suzana veio e tal, a gente começou, eu sempre falava, sempre gostei muito da Bahia também, isso é influência da minha mãe e da minha avó, eu sempre falava que um dia eu ia pra Bahia, pro Candial, na terra da Timbalada, ver o Timbalada de perto, ver Galinhos Brau, e foi uma coisa assim, foi um presente da minha vida assim, no Orixá, que foi tudo do acaso, tudo muito rápido. Eu sei que foi o Orixá, que todo lugar que eu vou e que eu puder falar para as pessoas é isso, foi o Orixá que me presenteou com isso. E hoje busco, a vida é uma troca, né? A gente tem que retribuir, né? Tudo que a gente passa, que a gente aprende, que a gente vive, a gente tem que reproduzir, passar para frente, até ia ter a ver com o candomblé, né? A gente não pode, os mais velhos, que as mães mais velhas falam, né? Abençoa meus mais velhos, abençoa meus mais novos, né? Que os mais novos são a continuidade, né? Então, tudo que eu aprendi, estou procurando passar. Agora com a Bandori. O Jeová também foi muito determinante, porque estava num momento, por exemplo, no futebol, estava começando a chegar aqui em Hortolândia montou um time profissional, veio pra cá, e eu estava jogando nesse time, aí ia até disputar campeonato e tal. Era o sonho do meu pai me ver jogando futebol, meu pai é louco pelo futebol, né? Mas eu falei, não vou. Ele ficou meio chateado comigo, até hoje, isso não passou não, mas o amor de pai fala mais alto, né? Mas até hoje, eu acho que eu poderia também, mas foi isso daqui. Eu passo pessoal. Vou escolher. Você acha que talvez a sua opção de vir pra cá, de estar, foi a influência dessas mulheres? Totalmente. Né? Porque pela tua fala, né? Eu senti eu falei, não, deixa eu certificar, porque com essas mulheres aí, foi isso que te influenciou mais do que o pai no futebol, né? Muito. E que nem tem as mulheres da família, tem meus tios, 2, Fred, eu, tinha o Danilo, que era o filho da mãe da Isabel, depois Felipe, assim. Agora o Felipe também tá junto aqui, mas foi predestinação do Orixá mesmo. Dos homens da família, quem ficou aguentando essa barreira delas aí, eu fiquei com elas. Eu fiquei junto com elas, fui eu. Agora o Felipe tá aqui, o Felipe ainda fica meio amarelo na hora, com autora pro lado dele, tá ligado? Mas tá começando a unidade, então a gente foram elas. Foram sim. Mas além delas foi minha mãe, Yansan. Eu sou filho dela canal, né? Mas dentro da questão do fundamento e tal, ela não poderia me dar a vida novamente, né? Ela já me gerou a minha vida, né? Por isso, mas eu sou filho de Yansan. O amor da minha vida, assim. Tanto assim, comparando assim, amor a gente não compara sentimento, né? Mas o grau, assim, é minha mãe e ela também é minha mãe. É a mesma coisa, como se tivesse saído de dentro dela também. A hora eu fico enlouquecido, a hora quando ela tá, é uma coisa assim que transcende, entendeu? Foi isso aí também. E não me arrependo de nada, não. Que nem os amigos, a galera se preocupou muito nessa questão de... que é o modelo que o sistema coloca pra gente, né? Você faz 18 anos, começa a trabalhar, tem que comprar um carro, uma namorada, sai da casa dos pais, né? E eu até hoje moro com minha mãe. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não. A galera fala, tem muita piadinha no Facebook, né? Esses dias, não sei se vocês viram, um casal, era uma imagem de um carrinho de bebê imenso, num lugar aí. E assim, o carrinho de bebê do filho que tem 30 anos ainda mora com os pais, né? Mas eu não tenho, e nem pretendo também, nunca tive essa pretensão. E bom que eu encontrei uma companheira que abraçou tudo isso, né? Voltando a falar a questão da juventude, é difícil. Você tem que ter uma boa orientação de quem vem, né, antes da gente, para você saber conduzir, né? Tipo, na escola. Os caras me chamavam de pai de santo, e eu sempre, minha pessoa desbocada também fala palavrão pra caramba também. Eu respondi, a minha forma de defender era na agressividade verbal, né? Aí falava que, tipo assim, os moleques têm aquele negócio, eu vou falar isso pra sua irmã, pra sua mãe, aí fica naquela gozação, né? Aí tudo virava. Então eu consegui resistir dessa maneira. Isso foi legal, assim, entendeu?
Nós que somos religiosos de matriz africana, nós temos sempre que defender a religião. A roupa que você veste, o turbante, né? Que começaram a falar do turbante, que estão se empoderando, que estão tomando isso. Você tem que saber até como dialogar e como defender, né? Por isso que precisa estudar, mas também precisa, os jovens de terreiro, ter essa noção da importância do que vive, né? Não pode, por exemplo, o jovem que cresce, aí vai para a escola, tem acesso lá ao fluxo, né? E aí o fluxo passa a ter mais valor do que vir para uma roda de candomblé, ou uma roda de umbanda, uma gíria de caboclo, uma gíria de preto velho, né? Até ontem isso você viu. Aí é o beijo na boca, é o namorado, não que isso não seja importante, mas não dá para você deixar de viver isso aí e nem de valorizar, você não pode esquecer isso. E eu falo com meus jovens, vocês vão namorar, né? Então eu tenho uma jovem que desde de pequena ela entrou, desde os 4 anos, Luísa, ela abandonou o grupo. Ela conheceu uma pessoa, aos 18 anos foi morar junto. Deixou de fazer uma faculdade, aquela loira linda, maravilhosa, né? Deixou de fazer faculdade, tá morando junto, e deixou uma coisa que ela viveu 14 anos. Foi isso. Então eu falo para os jovens, vocês têm que estudar, vocês têm que reconhecer o valor daquela manifestação cultural, viu, Bianca? Você que está dando aula, e assim, você tem que preparar mesmo esses jovens, não se quebrarem lá fora, porque assim, aqui dentro tem um discurso forte, chega lá fora, e quando eu falava para a Bianca, vai tirar foto, se fizer entrevista, você tem que se preparar para a entrevista, sempre é uma Eleonora, não quero assistir não, você tem que falar, você tem que aprender a defender o que você vive, né? Isso é muito importante. O Felipe ele é tímido, e agora com o falecimento da mãe Isabel, literalmente eu sou a matriarca da casa. E meu objetivo... A pessoa que eu estou trabalhando recentemente é o Felipe, porque a vida aí fora ela não é tranquila, né? Então ele é muito tímido, então é aquele trauma, mas eu estou aqui do lado dele. Isso é que nem a mãe Leonora acabou de falar. Então essa influência dessas mulheres, dessa cultura para você, como é que... Ainda mais você, né, Felipe? Eu já te vi dançar, eu te acho assim um super bailarino maravilhoso, né? E é interessante contar um pouco dessa formação, porque veio dessa história. Como é que é isso? Como é que você sente essa influência? Como é que você sente o Jubá tocando em você? Eu acho que a influência é muito forte, porque por parte da família do meu pai, todos são, tipo, seguindo um padrão, todo com cabelo da avó, essas coisas. E aí, por parte de mãe não, por parte de mãe eu furei a orelha com 5 anos. Aí a minha mãe me perguntou, você vai ter coragem de ir na escola? Eu falei, vou sim. E eu fui, com 5 anos eu furei a orelha e fui. Não tive problema nenhum. E transformação pessoal mesmo também. Porque esse cabelo aqui foi pela minha mãe também. Ela é grande influência pra mim. Minha tia também. E o Jobá, eu acho que é uma forma de contar história, de militância. É a alegria de ver, que é bem importante nas nossas vidas.
que é nossa, né? De terreiro. Foi pra rua, agora já tá até os pagodeiros tocando também, né? Tá no palco já, Vanessa da Mata, tá na música popular brasileira. Posso fazer mais um de tabaco? É legal então, ó. Início, cantar, solfejar. Vem, agora vai.